talk é a mesma coisa? Talvez. Depende. Vamos ver isso hoje. Hey guys, I'm Teacher Jaque. And I'm Teacher Meilin. Hoje estamos aqui com parte 2 da série de vídeos em que vamos te explicar as diferenças entre os principais verbos que expressam a ideia de comunicar. Na tradução ao pé da letra, speak seria falar e talk, em praticamente todos os casos, seria conversar. Mas, assim como em português, poderíamos dizer: eu preciso falar contigo ou eu preciso conversar contigo. As duas frases estariam corretas, não é mesmo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o contexto é quem manda. E isso vai valer para praticamente todos os casos, e não somente inglês, quando você estiver aprendendo qualquer idioma. Ter as frases contextualizadas, as palavras contextualizadas é essencial. Por isso que às vezes os nossos vídeos ficam um pouquinho mais longos. Eles certamente poderiam ser mais curtos se a gente só falasse da regra em geral, mas nós fazemos questão de trazer o máximo de exemplo possível para que você consiga enxergar as palavras aplicadas em diferentes contextos. Assim você provavelmente vai conseguir utilizar essas palavras em frases corretamente. Vamos começar pelo mais fácil. Speak é falar. Ponto. Então, quando falamos em idiomas, use speak. You speak English, you speak German, you speak French, you speak a language. Sempre. Speak, de modo geral, sugere uma ideia mais formal do que talk. Tá? E pode ser, não necessariamente, mas pode ser que quando for usar speak, o foco seja na pessoa que vai falar. Vamos supor que teu chefe ou coordenador precisa falar contigo, né? A pessoa chega para você e diz que precisa falar contigo. Can I speak to you after the meeting? Tu acha que isso vai ser uma conversa de bate-papo? Falar sobre, sei lá, passarinho que tá voando, conflitos na sexta-feira? Não, provavelmente não. Provavelmente ele ou ela tem alguma sério pra falar contigo e tu não vais falar, tu vais ouvir. Você vai ouvir. Ou vamos supor que o teu coordenador te chama e fala contigo sobre alguns resultados, de algumas vendas, de algum progresso. E depois da conversa, você sai, vai para o seu colega e fala: I've spoken to the manager about the results. Falei, né? Conversei, falei com o superior sobre os resultados. Aqui são exemplos, mas lembra que não necessariamente precisa ser uma coisa ruim, tá? Não precisa ser sempre uma coisa negativa. Pode ser uma coisa boa, talvez você recebe que você foi promovido, né? Ou o time teve ótimas vendas, né? Pode ser coisa boa também. Lembre-se então, nesses exemplos que a May acabou de trazer, não estaria errado dizer talk. A questão é o que a palavra está transmitindo no contexto. Porque talk, ele transmite essa ideia de mais informalidade na hora da comunicação. E a conversa, talvez o trocar uma ideia, é onde as duas pessoas estão falando, estão de fato conversando. Ou seja, eu poderia dizer: we need to talk. A gente precisa conversar. Pode ser que, por exemplo, se eu e a May estivéssemos
discordando de alguma coisa e a gente precisa ajustar alguns pontos, a gente chega num ponto e diz, we need to talk, a gente precisa conversar. Ou também poderia ser, I need to talk to you. Eu preciso conversar contigo. Estaria correto também. Por isso que em situações em que speak e talk, eles podem ser interchangeable, como dizemos em inglês. Que vai mandar mesmo é o contexto em que essa palavra está sendo aplicada. Essa mesma definição pode funcionar quando falamos em palestras ou discursos. Enfim, se for algo mais formal, você fala speak. Se for alguma coisa mais informal, talk. Tipo, vamos supor que um professor de faculdade, né, expert na área dele, foi convidado para dar uma palestra. Vai ter 700 pessoas olhando, assistindo. Nesse caso, você pode usar speak. Professor Miller was invited to speak at a conference about education. Porque nesse caso é mais formal. Mas, se eu chego aqui no vídeo e falo para vocês, gente, hoje vamos falar sobre como aprender inglês ou como aprender uma segunda língua. Nesse caso, é mais informal. I'm Eileen, and today I'm going to talk to you about learning a second language. Veja a diferença? Acho que com essa informação, nós já conseguimos esclarecer muitos pontos sobre speak and talk. Mas, como eu falei anteriormente, melhor coisa é um bom exemplo com contextos. Então, agora vamos trazer mais frases e contextos comuns de serem aplicados speak e talk. May, o que você acha da gente começar com o verbo speak e trazer alguns exemplos com speak? Um exemplo comum que você acha que speak é bem aplicado? Vamos lá. Então, vamos supor num contexto que, né, estamos numa reunião e eu queria falar. I started to speak, but she shushed me. Nesse caso é literalmente o verbo falar, né? O speak, nesse caso, você tentou, você queria... Não, você começou, você disse, né? Started... Exatamente. Você começou a falar, mas alguém te interrompeu, no caso. Alguém falou não. Interessante. Tens alguma outra situação que você acha que seria aplicado? Sim, vamos supor que... Mas nesse caso vai os dois, tá? Nesse caso vai os dois. Veja aqui. Vamos supor... Tá, quem é das 90s lembra a época que a gente queria falar com os amigos, tinha que ligar pra casa da pessoa e perguntar: Hi, can I speak to Ben? E nesse caso, poderemos falar: I'm sorry, Ben can't speak today. He's got a sore throat. Nesse caso, pode ser falar, mas também Ben can't talk today. Ben can't talk. He has a sore throat. Entendi. Os dois funcionaria. Legal. E aí você também trouxe ali o exemplo do telefone. Você poderia, quando você liga para alguém... Acho que nesse caso, talvez hoje em dia, não seria mais tão comum você ligar para alguém e pedir para falar com outra pessoa. Eu não sei se você ainda faz isso, mas você poderia... Eu acho que, na verdade, speak seria o mais comum, né? Can I speak? Seria. Se eu ligasse para tua casa, ou se eu ligasse pro teu celular e outra pessoa atendesse, eu acho que eu poderia... Can I speak with May? Ou can I talk to May? Eu acho que seria os dois certos. Can I speak to May? Can I talk to May? Eu acho os dois daria certo. Tranquilamente. Is May there? Is May there? No, who's my sister? Is May there? No, this is a ghost. She gave me her phone as a gift and left. This was a gift. I am now Eileen. Excuse me. Mais
Vamos supor, lembra do meu exemplo lá antes, que o professor Miller das palestras foi convidado para fazer palestra, exatamente. Isso. Vamos supor que você é o amigo do professor Miller e você foi junto com ele para essa conferência, né, para fazer essa palestra e, né, ele falou, deu a palestra dele e depois você pode falar para ele: "Wow, congratulations, you spoke very well, the presentation was wonderful, you spoke very well and intelligibly." Entendi. Nesse caso, aí, também e daria. nesse caso, você não usaria talk. Eu acho que mesmo que se a palestra fosse, né, como a Meilin falou antes, a palestra, ela, dependendo da situação, se for uma situação informal, você pode dizer, I will talk, mas quando você vai falar para uma pessoa que ela se saiu bem em algo que ela apresentou, eu acho que a gente não usaria em nenhum caso o talk, né? Só falaríamos, Não. né? You spoke very well. Você falou muito bem. Exatamente. É isso. O talk não se encaixa nesse caso. Agora, meio sobre o talk, tem coisas que eu acho muito interessante saber, que é aquele vídeo até que nós já falamos sobre collocations. Uma das coisas é talk nonsense, né? Porque speak nonsense não se aplica. Então, porque, vamos ver, uma pessoa, se eu dissesse que alguém está talking nonsense, tá falando absurdo, tá falando besteira, né? Mas eu vou falando bobagem, isso aí. Mas eu tô traduzindo talk como falar. Mas eu não usaria speak nesse contexto pela collocation de talk nonsense. Eu também não. Tipo, speak nonsense não seria muito... Realmente, eu não consigo imaginar isso numa frase. Mas talk nonsense, com certeza, facilmente daria. Vamos supor, num caso que... isso é um exemplo bem feio, tá, gente? Então, lembra, não faz isso. Vamos supor que uma família adotou um cachorrinho, um bebezinho ali. O que o cachorro e o bebezinho faz? Destrói a casa inteira. Rói tudo. Rói seu sapato, sua mesa, sua perna, sua parede. Rói tudo, né? E imagina que a mãe da casa trabalhou o dia inteiro, chegou a casa destruída, assim, ó. De cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo. Naquela momento, ela fala: I will return this dog. Eu vou te devolver. Eu vou te levar de volta. Don't talk nonsense, woman. Né? Don't talk nonsense. You love this dog. Daí amanhã, não, certo, não, amanhã não tá atrás do dog. A dog Bom exemplo. Talking nonsense. Ela tá num momento de estresse, num momento de bravo, né, que ela tá brava, mas é só aquele momento. She's talking nonsense. Ela não vai realmente devolver o cachorro de volta, né? Não vai fazer isso. Exatamente. Um outro exemplo legal que você pode aplicar o talk, bem como nós falamos no início do vídeo para a conversa, é eu e a Meilin num video call, por exemplo. A gente vai entrar num call e vamos ficar aí falando, durante 1, 2, 3 horas e vai passar. E não, por exemplo, você vai lá, olha o relógio e diz, we've been talking for like 2 hours, né? A gente está conversando. We've been talking, a gente está conversando já faz 2 horas. Isso acontece muito. Uma outra que eu acho super interessante, que é em relação às crianças. Tipo, se tu vê filmes, seriados, eles falam, I started talking when I was 2. How old were you when you started talking? Com que idade a criança começar a falar? Né? Falar, claro, né? Nesse caso a criança não está fluente, mas apenas palavras soltas numa linguagem. Interessante. Mas neste momento a gente fala start talking. E é um bom exemplo porque o talk aí sendo traduzido novamente como falar. E tem mais um exemplo que nós queremos trazer, que pode ser onde estamos colocando o talk
mas a tradução não vai ser conversar, mas sim falar. Imagina que você está num contexto de trabalho, você acabou de chegar dentro da empresa e te disseram ou te lembraram da tua apresentação hoje e você... Apresentação? Você não estava sabendo a apresentação? I don't know what you're talking about. Eu não sei do que você está falando, eu não sei, não sabia de apresentação nenhuma. I don't know what you're talking about. Uma frase muito comum de ser ouvida e nesse caso mesmo usando talking, a gente traduziria para o nosso português como não sei o que você está falando. Tá, então vou pelo último, mais uma, tá? E essa tem a desculpa, não, né? Tem a conotação da tradução de conversar sobre alguma coisa. Vamos supor que uma grande amiga sua vai fazer aniversário e você vai planejar uma festa. Você e seus outros amigos estão planejando uma festa, tá? Então você pensou, né, durante a semana, você pensou em alguma coisa legal, chegou segunda-feira, você quer falar para seus amigos. Hey, come here. I want to talk to you about the idea that I had for Jackie's party next week. Come here. Né? Vamos conversar sobre isso. Eu não vou falar sozinha, eu vou lançar a ideia, a pessoa vai me dar retorno. Vamos ter uma conversa sobre. Let's talk about something. Boa, May. É uma situação bem comum de se usar talk. E aí? Agora eu quero saber de você. Gostou do vídeo de hoje? Saiba que ainda tem muita coisa para falar sobre talk, speak, mas aí o vídeo ia ser longo demais. Quer saber phrasal verbs, expressões idiomáticas, speak up, talk you up, look who's talking? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça, pratique, crie e compartilhe com a gente. Thank you everyone. See you next time. See ya. Bye.